E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, hoje eu tenho uma missão pra vocês, que caso vocês decidam aceitar, ficarão por dentro das minhas impressões sobre o filme Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. E pra poder aceitar essa missão é muito fácil, é só você já deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. O longa, lançado no dia 13 de junho, se torna o 7º lançamento da franquia de espionagem que começou lá em 1996. E essa nova missão ela vai exigir que Ethan e seus aliados eles encarem mais uma tarefa muito perigosa que pode colocar o futuro e até mesmo o passado em grande risco. E antes de eu começar a crítica em si, eu preciso dizer que eu não sou grande fã das franquias que, quando estão finalizando, pegam a sua última história e dividem em duas partes. O problema é que essa divisão deixa muito claro que os estúdios estão apenas fazendo esse tipo de estratégia para poder arrancar dinheiro do telespectador. Só que assim, se fosse uma coisa de boa qualidade, pode dividir a história e levar todo o meu dinheiro. Afinal de contas é aquela coisa, se você pega uma história e você divide ela em 2 filmes, ou seja, você vai fazer com que a história tenha mais tempo, os roteiristas eles estão querendo dizer pra gente o seguinte, que a história é tão longa, tão complexa, que em um filme só não vai dar conta. Então o que é que eles fazem? Eles dividem em 2 partes. E aí se você divide em 2 partes, você vai ter mais tempo para trabalhar roteiro, mais tempo para trabalhar personagens, mais tempo para poder trabalhar reviravoltas e inclusive finalizar arcos que a saga começou lá atrás e que até então não foram finalizados. Entretanto, o que eu tenho visto na maioria das sagas que utilizam esse artifício de dividir a última história em 2 partes é a seguinte. A primeira parte é uma encheção de linguiça eterna. É um filme que normalmente é monótono, que não traz muita coisa relevante para a história e que poderia ser facilmente resumido em 30 a 40 minutos sem nenhum tipo de perda para o enredo e para a história. E inclusive nós, espectadores, iríamos agradecer muito porque a gente não ia gastar dinheiro e também não ia ficar frustrado por ter gasto dinheiro em um filme que só fez encher linguiça e que acabou não levando ninguém a lugar nenhum. E por conta dessa enrolação toda, a história ela vai ter que ficar espremida na segunda parte. E aí nessa segunda parte a gente tem pauleira, a gente tem coisas muito frenéticas e aí a história acaba se atropelando, ela vai passando por cima de detalhes que eram importantes e que acabam não sendo desenvolvidos. Então o público não consegue nem assimilar direito o que é que está acontecendo, porque a primeira parte foi muito lenta e a segunda parte foi muito rápida, se atropelou. Ou seja, péssima gestão de tempo. E aí, claro que quando eu soube que esse filme de Missão Impossível seria dividido em 2 partes, eu confesso pra vocês que eu fiquei com o pé muito atrás, porque as experiências que eu tive com esses filmes de parte 1 e parte 2 não foram nada agradáveis. Mas pra minha felicidade, pra minha grata felicidade, e bota felicidade nisso, a gestão de tempo desse filme foi perfeita. A primeira parte, ela conseguiu me destraumatizar em relação a primeiras partes de filme, porque perfeição, perfeição, perfeição. O filme ele já começa com um enredo extremamente envolvente e que rapidamente vai prender a sua atenção. Primeiro, porque você vai tentar entender o que é que de fato aconteceu logo no início do filme, e segundo, porque ele envolve uma temática que é muito atual e que não tem saído das redes sociais, que é a inteligência artificial. Normalmente, os filmes de ação, eles acabam repetindo aquela mesma receita, os mesmos acontecimentos, as mesmas abordagens, mas em alguns momentos com visões diferentes. Dito isso, eu não acho que reutilizar elementos, acontecimentos e estratégias que já foram usadas seja algo ruim ou seja falta de criatividade. Desde que seja usado de forma inteligente, prática e inovadora, eu acho que é válido. E esse filme ele faz isso. A gente vai ter luta em cima de trens em movimento, a gente vai ter explosões, a gente vai ter perseguições de carro, a gente vai ter muita mentirada, muita colhuda. E se você puxar da memória, todos esses artifícios que foram mostrados em Acerto de Conta parte 1 já foi utilizado em algum momento durante a franquia de Missão Impossível. Entretanto, eu achei que esse filme ele conseguiu dar uma abordagem diferente a esses elementos que de alguma forma tornaram esses acontecimentos únicos. Galera, a saga de Ethan, ela é muito, mas muito imersiva, ela é extremamente frenética. Ela com certeza vai te arrancar gargalhadas porque tem alívios cômicos maravilhosos e que meio que viraram uma assinatura do roteiro de Missão Impossível, mas também vai deixar sua mão suada. Pelo menos deixou a minha. E para um filme deixar minha mão suada assim,
É difícil, não é fácil, eu preciso dizer que não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, o cinema inteiro, galera, o cinema inteiro meio que reagia em conjunto. Todo mundo ria junto, todo mundo suspirava, seja de surpresa ou então seja de alívio, e era tudo meio que sincronizado, sabe? Parecia que tava todo mundo ali vibrando naquela mesma vibe, e o filme conseguiu prender a atenção de todo mundo. E assim, por se tratar de um possível final de franquia, o longa ele traz rostos familiares aos fãs e que fazem jus ao porquê eles foram trazidos. Nada de fanservice, nada de coisa gratuita. Aqui o pau vai torar. Todos os personagens aqui eles têm relevância e apresentam, dentro do possível, o seu protagonismo. O vilão, ou melhor, os vilões, eles são simplesmente bem marcados e muito surpreendentes. Claro que tem espaço para eles serem mais desenvolvidos, tem, e eu sinceramente espero que a segunda parte desenvolva ainda mais esses vilões que já deixaram sua marca nesse primeiro filme. Claro que não é 100% maravilhas, né? O roteiro, por exemplo, ele vai utilizar clichês que simplesmente subestimam a capacidade intelectual de quem está assistindo. Entretanto, não é uma situação que vai impactar a sua experiência ou que vai deixar você com véi, poxa, que ridículo isso. Não, simplesmente é uma coisa assim que você disse, poxa, eles podiam ter pensado em uma coisa um pouco mais elaborada para poder fazer com que essa situação acontecesse e não zombasse da minha capacidade intelectual. E aquela história, né? Em um mundo onde o papel ele acaba sendo substituído pelo digital e as verdades absolutas estão na rede, basta um ataque muito bem coordenado para poder colocar em xeque o nosso futuro e o nosso passado, fazendo com que tudo possa ser mudado na velocidade de um clique. E o filme ele vai trazer justamente essa abordagem, que é uma abordagem muito interessante, muito real e que inclusive tem assustado muitas pessoas por conta do avanço da inteligência artificial. E aí, com o sucesso da inteligência artificial, que no nosso mundo está ganhando cada vez mais protagonismo, eu achei muito interessante que Acerto de Contas Parte 1, ele traga justamente esse plano de fundo, como se o ChatGPT ele tivesse ficado putaço e agora quisesse arregaçar com todo mundo e simplesmente sacanear a vida de geral. E aí, claro que Missão Impossível vai trazer isso com aquela pitada de comédia, muita adrenalina, alguns clichês, mas escolhas muito inteligentes de roteiro e de direção, fazendo com que esse filme ele se torne uma excelente pedida para poder ser assistido no cinema. Por isso eu e Iago dou 5 almofadinhas para esse filme, porque eu acho que ele conseguiu fazer tudo que nenhum filme parte 1 conseguiu fazer. Ele conseguiu trazer comédia, ele conseguiu trazer ação, ele conseguiu trazer desenvolvimento, mistério para que a gente fique ansioso pela parte 2, mas acima de tudo ele conseguiu convencer. Ele se mostrou ser um filme solo, um filme que se encerra, não é aquele filme que tem um corte brusco no final, muito pelo contrário, o filme ele termina, a gente sabe que vai ter uma continuação, não porque foi divulgado que teria uma continuação, mas porque o filme te leva a criar isso. E isso é inteligente, isso é gerenciamento de tempo, isso é você ter expertise, você saber trabalhar o público. E mais uma vez eu preciso dizer, assistam no cinema, porque essa experiência que o cinema dá, mesmo que a galera não esteja mais nem aí, mesmo que você não tenha a sorte que eu tive de ir para uma sessão onde todo mundo tava na mesma vibe, mas só de você assistir, de você ter aquele som, de você ter aquela imersão, já vale muito, mas muito a pena. E claro que com uma parte 1 muito boa, fica aquele medinho de que a segunda parte ela não consiga ser igual ou melhor, então aí causa aquela angústia e aí a ansiedade ela vai ter que dar uma segurada, porque por mais que o filme ele já tenha sido gravado, ele infelizmente só vai ser lançado em 2024. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês, eu espero que vocês tenham curtido essa missão, porque se vocês ainda não curtiram, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e se você gostou do canal, já divulga ele pra alguém, fala pro amiguinho, ó parceiro, eu vi esse canal aqui, lembrei de você, porque aqui é só coisa boa. E aproveita e me segue nas outras redes sociais. Então é isso, valeu!